Nós vamos dar início ao nosso tapete com 62 correntinhas. São 60 correntinhas, mais 2 para virar o trabalho. Caso você queira fazer maior, aumenta de 17 em 17 correntinhas. Caso queira diminuir, diminui de 17 em 17. Então, nosso trabalho será múltiplo de 17. Mais 9 no final, para dar certo o acabamento. Então, caso você queira aumentar o tapete na largura, aumenta sempre de 17 em 17 correntinhas. Então, aqui são 60 correntinhas, mais 2 para virar o trabalho. Nós vamos trabalhar toda a base do tapete em pontos baixos. Aqui na correntinha, nós vamos voltar na terceira correntinha, contar da agulha, mas não vamos pegar aqui na frente, vamos pegar na parte de trás dela, aqui nessa alcinha que fica atrás. E trabalhar com um ponto baixo para cada correntinha até o final da carreira. Então, é um ponto baixo em cima de cada correntinha. No total, teremos 60 pontos baixos, já contando com as duas correntes iniciais. Então, vou trabalhar até o final da carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei até o final da minha carreira com um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, a parte de baixo vai ficar com esse detalhezinho aqui, igual a parte de cima do ponto. Esse acabamento vai facilitar depois no contorno da base do tapete. Então, no total, 60 pontos baixos. Nós vamos trabalhar sempre em carreiras de ida e volta com 60 pontos por carreira. Sempre vamos iniciar com duas correntinhas. Essas duas correntinhas equivalem ao primeiro ponto. Então, vamos vir a partir do segundo, pegando apenas na alça de trás, um ponto baixo. Vem no próximo ponto, pegando apenas na alça de trás, um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Vai formando esse relevo aqui na peça. Então, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto baixo de base, sempre pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Trabalha desta forma até o final da carreira. Sempre será duas correntes e 59 pontos baixos, totalizando 60 pontos. Então, vou trabalhar até o final dessa carreira e volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei até o final da minha carreira, no total 60 pontos baixos. A próxima carreira será exatamente igual a esta. Vamos iniciar com as duas correntinhas, já que vale ao primeiro ponto, então vamos vir no segundo, pegar apenas na alça de trás e trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Sempre pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Esse é o ponto baixo, formando o relevo. Então, é sempre trabalho em carreiras de ida e volta, pegando na alça de trás. Então, nós vamos repetir esta sequência, um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando apenas na alça de trás do pontinho, até completar 94 carreiras. Caso você queira um tapete maior, aumenta de 17 em 17 carreiras a partir das 94. Então, é sempre carreiras múltiplo de 17. E para finalizar, sempre faz mais 9 para dar certo o acabamento do tapete. Então, vou trabalhar até completar as 94 carreiras, sempre em ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando sempre apenas na alça de trás do pontinho. E eu volto a mostrar para vocês como será a continuação do tapete. Então, pessoal, aqui eu repeti a sequência. Trabalhei toda a peça em carreiras de ponto baixo, sempre pegando pela alça de trás do ponto de base, de ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, aqui eu fiz as marcações para vocês verem. Eu repeti de 17 em 17 carreiras. Então, a cada marcador aqui são 17 carreiras. E no final, para completar o desenho, eu fiz mais 9 carreiras. E aqui na largura, a mesma coisa. Eu fiz as correntinhas de 17 em 17 correntinhas e no final aumentei 9.
Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o contorno aqui da base do nosso tapete. A próxima carreira, nós vamos trabalhar em ponto baixo, contornando toda a peça. Então, vou iniciar aqui na lateral, com uma corrente, e agora eu vou vir trabalhando um ponto baixo para cada ponto lateral aqui de cada carreira. Então, em cada carreira, teremos um pontinho, desta forma. Vem na próxima carreira, em cima do ponto baixo lateral, e faz um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar por toda a lateral. Um ponto baixo para cada ponto lateral de cada carreira. Então, para cada carreirinha que a gente trabalhou aqui, terá um ponto baixo. Então, vou trabalhar toda a lateral até chegar aqui no cantinho e eu volto a mostrar pra vocês como que será o cantinho da nossa peça. Trabalhei toda a lateral, então é um ponto baixo para cada carreira de base. Em cada pontinho lateral tem um ponto baixo. Agora, chegamos aqui no cantinho. Então, fiz um ponto aqui do cantinho. Agora, eu vou vir aqui bem em cima da correntinha do cantinho. Aqui, vamos ter um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. E agora, aqui em cima dos pontinhos baixos de base, tem as duas alcinhas, vamos pegar apenas na de trás. E vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando na alcinha de trás. Então, aqui onde tem os pontos baixos, pega na alcinha de trás. Aqui na lateral, pega na lateral do ponto. E nos cantinhos, sempre vamos trabalhar um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. Na lateral e aqui na parte onde tem os pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. No cantinho, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, vou trabalhar toda a volta da minha peça com pontos baixos e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, um ponto baixo para cada ponto de base, aqui em cima dos pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. E aqui na lateral, um ponto para cada carreirinha. No cantinho, trabalhei todos os cantinhos, com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Inclusive o último. Então, minha carreira eu finalizei com um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Corta o fiozinho, puxa todo para cima, divide em dois, 3 fiozinhos para cada lado, vem um pontinho ao lado, puxa esse fiozinho para a parte de trás, e aqui dá 2 nozinhos para que o nosso trabalho não desmanche. Esse fio é só esconder por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder esse fiozinho e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o fio azul. Eu vou dar início aqui bem no cantinho, na correntinha que fizemos entre os pontos baixos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente de espaço e mais um ponto baixo. Então, todo o cantinho será um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Aqui na lateral, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando sempre apenas na alça de trás do ponto de base. Então, será um pontinho baixo para cada ponto baixo de base. E o cantinho igual da carreira anterior, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, vou repetir por toda a volta da minha carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando apenas na alça de trás. E o cantinho, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E eu volto para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei toda a volta da peça com pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E no cantinho, com ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então, agora vamos finalizar a carreira e dar início à próxima. Para finalizar a carreira, nós vamos vir aqui em cima do pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre a correntinha
do cantinho e um ponto baixíssimo no pontinho do cantinho. Aqui eu vou subir uma corrente. Vou voltar no mesmo ponto de base, pegando apenas na alça de trás, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 11 pontos baixos, 1, 2, 3, sempre pegando apenas na alça de trás do ponto de base, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 11 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. 6 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, pegando apenas na alça de trás, um ponto baixo. E aqui nós vamos trabalhar novamente 11 pontos baixos, sempre pegando na alça de trás do ponto de base, 6 correntes, pulando 6 pontos de base. Vamos repetir essa sequência até chegar no final da lateral. Então, nós vamos trabalhar até o último pontinho aqui da lateral. Sempre com 11 pontos baixos, 6 correntes, pulando 6 pontos de base. Então, vou trabalhar desta forma, até o final aqui da lateral, e volto a mostrar pra vocês como será o cantinho do tapete. Trabalhei toda a lateral com 11 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base, 6 correntinhas, pulando 6 pontos de base. Cheguei aqui no cantinho. Aqui no cantinho eu vou pular a correntinha e o primeiro pontinho aqui da lateral, onde tem as carreiras. Então, pula 2 pontinhos, que é a correntinha e o primeiro ponto. Então, nós vamos repetir a sequência. 11 pontos baixos. E aqui sempre com 6 correntinhas, tá, pessoal? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 correntinhas de espaço, 3, 4, 5, 6. Pula 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem no sétimo e faz os 11 pontos baixos novamente, sempre pegando apenas na alça de trás. Então, assim nós vamos repetir até chegar no outro cantinho. Aqui no cantinho, a mesma coisa. Vamos pular o primeiro pontinho e a correntinha. Sempre com 6 correntes de espaço. Então, aqui já pega no primeiro pontinho aqui da lateral, que está sobre os pontos baixos, e repete a sequência de 11 pontos baixos, 6 correntinhas. Então, na lateral, sempre vamos pular 6 correntinhas, e no cantinho, 2 pontinhos, uma corrente e um ponto. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira, e eu volto para finalizar com vocês. Então, eu trabalhei toda a volta da minha carreira com 11 pontos baixos e 6 correntes, pulando 6 pontos de base, e nos cantinhos, pulando um ponto baixo e a correntinha. Para finalizar, vem aqui em cima do pontinho baixo inicial e faz o ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar com mais 2 pontos baixíssimos, até chegar no terceiro pontinho. Aqui eu vou subir uma correntinha e fazer um ponto baixo. Essa carreira será 7 pontos baixos, então nós vamos pular os 2 primeiros e os 2 últimos pontinhos. Então, trabalho os 7 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. Daqui tá o segundo. 3, 4, 5,
6, 7. Então, são 7 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Aqui na correntinha, vamos trabalhar 9 pontos altos. Dá a laçada na agulha, introduz na correntinha e trabalha 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Pula os 2 primeiros pontinhos, vem no terceiro e novamente vamos trabalhar 7 pontos baixos. Então, sempre vai pular os 2 primeiros e os 2 últimos pontos. E aqui nas 6 correntinhas, vamos ter 9 pontos altos. Repete essa sequência por toda a volta da carreira. Então, em cada correntinha, 9 pontos altos. E sobre os pontos baixos, 7 pontos, pulando os 2 primeiros e os 2 últimos, e sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Então, vou trabalhar até o final da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, então, em cada correntinha temos 9 pontos altos e entre os pontos altos, 7 pontos baixos. Para finalizar, fiz meus 9 pontos aqui no cantinho, ou vim em cima do ponto baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo, desta forma. Aqui vamos caminhar com um ponto baixíssimo por 3 pontinhos. Então, nós vamos pular novamente os 2 primeiros. Aqui vamos subir uma corrente, voltar aqui no mesmo ponto de base, pegando apenas na alça de trás e fazer um ponto baixo. Essa carreira será 3 pontos baixos. E agora, em cima dos pontos altos, nós vamos trabalhar com pontos puffs. Então, dá a laçada na agulha, introduz aqui no primeiro ponto. Puxa a laçada, deixa na agulha. Novamente, laça, introduz na correntinha, deixa na agulha. Nós vamos fazer um ponto puff com 4 laçadas. Então, nós vamos laçar o fio 4 vezes, deixando na agulha. Agora, vamos tirar todos e deixar os 2 últimos, desta forma. Laço o fio novamente e fecha o ponto. Vamos fazer 3 correntes de espaço. Dá a laçada, pula um ponto de base e vem no próximo. Novamente, vamos fazer um ponto puff com 4 laçadas. Sempre deixando na agulha. Aqui a terceira laçada e a quarta laçada. Tiro todos e tiro os 2 últimos. 3 correntinhas de espaço. Pula um ponto de base, vem no próximo e novamente vamos fazer um ponto puff. 2 laçadas, 3, 4. Tirou todos, tirou os 2 últimos. Então, nós vamos trabalhar com os pontos puffs em cima dos 9 pontos altos. No total, teremos 5 pontos puffs iguais a esse. Então, será 5 pontos puff separados por 3 correntinhas. Sempre pula um ponto puff, um ponto puff no último pontinho. Então, vou trabalhar os 2 pontos puffs que faltam e eu volto a mostrar pra vocês a continuação aqui dessa carreira. Então, trabalhei os 5 pontos puffs em cima dos 9 pontos, separados por 3 correntinhas. Vai ficar desta forma. Então, é um ponto puff, pula um ponto de base, 3 correntes. Aqui, entre um motivo de pontos puffs e outro, vamos ter 3 pontos baixos. Então, vamos pular os 2 primeiros, fazer os 3 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. 2, 3. Dá a laçada e já vem no primeiro ponto alto. E aqui vamos fazer os pontos puffs novamente, com 4 laçadinhas. Aqui, 3, 4. Tirou todos, deixou os 2 últimos, tira os 2. 3 correntinhas de espaço. Pula um ponto de base e faz o ponto puff novamente. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Em cima dos 9 pontos altos, teremos 5 pontos puffs separados por 3 correntes. E na parte de pontos baixos, 3 pontos baixos. Sempre pulando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos de base.
Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira, então são 5 pontos puffs em cima dos 9 pontos, separados por 3 correntinhas cada um e pulando um ponto de base. Entre um motivo e outro, 3 pontos baixos, pulando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos de base. Para finalizar, temos o ponto puff. Vamos vir aqui no pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto, que é o pontinho central dos 3. Aqui eu vou subir uma corrente e fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, pegando apenas na alça de trás do pontinho de base. Dá a laçada na agulha e vem aqui na correntinha entre o primeiro e o segundo ponto puff do motivo. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora, vamos trabalhar 2 pontos altos duplos, 2 laçadas na agulha e tira de 2 em 2. Então, um ponto alto duplo, novamente, 2 laçadas, introduz e tira de 2 em 2. 2 correntes de espaço, 2 laçadas na agulha. Novamente, vamos fazer 2 pontos altos duplos. E finaliza esse leque com um ponto alto. Então, vai ficar um lequezinho com um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, 2 pontos altos duplos, um ponto alto. Um ponto baixo em cima do ponto puff. Aqui na próxima alcinha, vamos trabalhar um ponto alto e 3 pontos altos duplos, com 2 laçadas na agulha. Tira de 2 em 2, então, temos 1, 2 laçadas na agulha, tira de 2 em 2, o segundo ponto, novamente, 2 laçadas, introduz, tira de 2 em 2, o terceiro pontinho. 2 correntes de espaço e vamos vir na próxima alcinha. E aqui vamos fazer o oposto do que fizemos aqui. Então, será 3 pontos altos duplos, 2 laçadas na agulha, introduz, tira de 2 em 2, novamente. 2 laçadas, introduz, tira de 2 em 2, 3 pontos altos duplos e um ponto alto. Bem em cima do ponto puff e faz um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma. É um lequezinho feito em 2 alcinhas. Aqui na última alcinha desse motivo, teremos um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 laçadas, introduz, tira de 2 em 2. Novamente, 2 laçadas, introduz, tira de 2 em 2. Então, é um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, e agora 2 pontos altos duplos, 2 laçadas e um ponto alto. E entre um motivo e outro, aqui em cima dos 3 pontos baixos, vamos vir apenas no central e fazer um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. E inicia a sequência de lequezinhos novamente. Então, no primeiro espacinho, temos um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, 2 pontos altos duplos e um ponto alto. Um ponto baixo em cima do ponto puff. Na segunda alcinha, um ponto alto e 3 pontos altos duplos, 2 correntes. Na terceira alcinha, 3 pontos altos duplos e um ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto puff e um lequezinho na última alcinha, um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, 2 pontos altos duplos e um ponto alto. Entre um motivo e outro, temos um ponto baixo em cima do pontinho baixo central de base. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Então, eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha peça com os leques. Então, no primeiro espacinho, temos um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, 2 pontos altos duplos e um ponto alto.
um ponto baixo no ponto puff. No segundo e no terceiro, um ponto alto, 3 pontos altos duplos, 2 correntes. 3 pontos altos duplos, um ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto puff. E repete o leque aqui do primeiro espacinho. Um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 correntes, 2 pontos altos duplos e um ponto alto. Aqui, para finalizar, vou vir em cima do pontinho baixo e fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a última carreira aqui desta parte do acabamento. E agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para cada ponto de base até chegar nas 2 correntinhas. Desta forma. Aqui nas 2 correntinhas mais um pontinho. Aqui vou fazer uma corrente, um ponto baixo, que será o nosso ponto baixo inicial. Agora, nós vamos trabalhar em cima dos pontos aqui do leque. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, temos 3 pontinhos, são 3 pontos baixos. Vamos pular o pontinho baixo que está em cima do ponto puff e vir direto em cima do ponto alto do próximo lequezinho. E aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nas 2 correntinhas. E aqui em cima dos pontos, sempre pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Aqui nas 2 correntinhas, vamos fazer um ponto baixo, subir 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos voltar em cima do ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo, formando um picô com 5 correntes. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vai ficar desta forma a pontinha do leque. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Novamente, vamos pular o ponto baixo que fica aqui em cima do ponto puff. E vem direto no próximo ponto alto. E vamos chegar nas 2 correntinhas aqui do lequezinho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Igual aqui no início, apenas um pontinho. Vamos subir 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vamos vir aqui em cima do ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo, formando o picô com 5 correntes. Agora, vamos pular todos esses pontinhos e vir direto na correntinha do próximo leque. E fazer um ponto baixo. E então, repetir a sequência novamente. Será um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás e pulando o pontinho baixo que está em cima do ponto puff. Aqui nas 2 correntinhas centrais, um ponto baixo e um picô com 5 correntinhas, um ponto baixo. Trabalha com um ponto para cada ponto de base, pulando o pontinho baixo do ponto puff. E aqui, entre um motivo e outro, teremos um ponto baixo no primeiro motivo, um picô com 5 correntes, um ponto baixo no próximo motivo. Então, vou trabalhar desta forma por toda a lateral da peça, unindo os 2 lequezinhos com um picô só. Então, vou trabalhar até chegar aqui no cantinho. Então, eu vou só mostrar pra vocês como será feito todo o cantinho do nosso tapete. Então, aqui pro cantinho, eu vou fazer um picô para cada leque, porque se a gente emendar, ele vai se fechar e o acabamento vai ficar todo repuxado. Então, aqui no último lequezinho, antes do canto, eu já vou fazer um picô. Então, sobe as 5 correntes, 3, 4, 5. Volta em cima do ponto baixo com um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixo dentro das correntinhas. Trabalha a lateral do leque igual ao do leque anterior. Um ponto baixo para cada ponto de base. E pula o pontinho baixo entre os motivos. Vem direto no próximo ponto alto. E agora, trabalha com um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no centro do leque novamente. Aqui teremos um ponto baixo, sobe as 5 correntes, 4, 5, volta em cima do ponto baixo com ponto baixíssimo, formando o picô,
e mais um ponto baixo. E agora trabalha igual o leque anterior, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do pontinho de base. E sempre pulando o ponto baixo aqui do puff. Eu pulo o ponto baixo, venho no ponto alto. A única diferença aqui do motivo do canto pro motivo aqui da lateral é que aqui teremos um picô para cada leque, desta forma. Então, nós vamos trabalhar assim apenas no motivo aqui do canto. Então, vai trabalhar aqui normalmente, um ponto para cada ponto de base, um picô em cada leque. E aqui, no próximo motivo, após o cantinho, também teremos um picô. O restante da lateral, nós vamos trabalhar igual ao início, unindo os dois lequezinhos com um picô, desta forma. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. No canto, um picô para cada leque, e nas laterais, um picô unindo os dois leques. Então, eu volto para vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei toda a volta da minha carreira, então aqui na lateral eu uni os dois lequezinhos, um de cada motivo, então é um ponto baixo, um picô, um ponto baixo no leque do segundo motivo. E na lateral é um picô para cada lequezinho, para que o trabalho não se feche. Então, esta é a única diferença, que na lateral a gente uniu os dois leques, e aqui no cantinho trabalhou um picô para cada lequezinho. Aqui para finalizar, eu fiz o meu picô, que é em cima do lequezinho, vou vir em cima do ponto baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Aqui é só cortar o fio e fazer o arremate. Então, vou puxar esse fiozinho para frente, vou dividir o fio em dois, vou vir um pontinho ao lado e puxar um desses fiozinhos para trás. Aqui eu vou dar 2 nozinhos. E então, esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder esse fiozinho. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Agora, é o detalhezinho final do tapete. Então, nós vamos trabalhar aqui entre o buraquinho que ficou dos pontos altos. Então, em cada espacinho desse, nós vamos fazer um botãozinho de flor. Então, vamos colocar o acabamento todo para frente. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui em um dos pontos baixos que ficou entre o espacinho. Vamos pegar as duas alcinhas e aqui vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos subir 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá a laçada, vem na terceira correntinha. Pega apenas uma alcinha da corrente e faz um meio ponto. Dá a laçada, introduz novamente no mesmo ponto de base. Laça o fio, ficou os 3 fiozinhos, puxa os 3 de uma só vez, formando o meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar com 3 meio ponto para cada corrente de base. 1, 2, 3. Vem na próxima correntinha, mais 3 meio ponto. 1, 2, 3. Vem na próxima correntinha e mais 3 meio ponto. E assim nós vamos trabalhar até chegar aqui na última correntinha inicial. Então, vou trabalhar aqui mais esses 3 pontinhos com 3 meio ponto em cada correntinha. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação. Trabalhei até o final da corrente com 3 meio ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui no último. Repare que a nossa florzinha já vai enrolar. Então, ela enrola sozinha. Vamos voltar aqui no mesmo ponto de base e fazer mais um ponto baixo. Então, em cada espacinho teremos uma rosinha igual a essa. Entre uma e outra, 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O número de correntinhas você pode aumentar ou diminuir
de acordo com o seu ponto. Então, aqui, nós vamos vir no próximo espacinho, pegar no pontinho central e fazer um ponto baixo. Aqui a correntinha, você não pode deixar nem muito solta, nem muito apertada. Então, você vai adaptar de acordo com o seu ponto. Não pode ficar nem muito solta, que ela fique assim, e nem muito apertada, que o tapete fique repuxado. Então, tem que ser um número exato. Aqui no caso, fiz 14 correntinhas e deu certinho. Então, feito ponto baixo, agora vamos subir as 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá a laçada, volta na terceira corrente e faz o meio ponto. Então, a primeira correntinha teremos 2 meio ponto. E no restante das correntinhas, 3 meio ponto em cada correntinha, sempre pegando em apenas uma alcinha da corrente. E vamos repetir a sequência. Trabalha com 3 meio ponto para cada corrente, até a última correntinha. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Entre uma rosinha e outra, 14 correntinhas aqui na parte de trás do tapete. Depois de concluído, vamos passar essas rosinhas aqui para frente do tapete e vai ficar esse detalhezinho super fofo, não é mesmo? Então, vou trabalhar até o final da carreira com uma rosinha para cada espacinho aqui dos motivos do acabamento e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira fazendo as florzinhas com 9 correntes e preenchendo com meio ponto alto e a parte de trás com 14 correntinhas entre uma florzinha e outra. Para finalizar, fiz as 14 correntinhas, vou vir aqui no pontinho baixo inicial, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Então, é só cortar o fiozinho, puxar todo para frente e fazer o arremate. Divide o fio em 2, passa um pontinho ao lado. Então, é só dar 2 nozinhos e esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder esse fio e eu volto a mostrar pra vocês como que ficou o tapete concluído. Então, aqui está concluído o nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Então, beijos e até a próxima, pessoal!